Alô amigos, alô amigas da Rede Prêmio de Televisão. Estamos começando mais um programa Prosa Política, um programa especial das eleições de 2020 para prefeito. E hoje estamos recebendo aqui a única candidata mulher a prefeita na cidade de Osasco, Simoni dos Anjos. Tudo bem, Simoni? Do PSOL. Tudo bem, Francisco Mota, muito obrigada à Rede Prêmio TV aí pelo convite para participar desse programa Prosa Política. Aliás, que me interessa muito o tema, porque eu sou uma cientista social, estudei 5 anos de ciência política. Quero agradecer demais a oportunidade de estar aqui discutindo a cidade que eu amo. Aliás, eu nasci e criei aqui, eu tenho 34 anos e moro 34 anos na cidade. E também queria agradecer muito a militância do PSOL, porque tudo que vocês vão ouvir aqui foi construído coletivamente num programa. A gente ficava às vezes das 7 da noite às 10 da noite em reunião online por causa da pandemia, discutindo o que ia escrever no programa. Então eu agradeço a militância do PSOL que acreditou em mim, agradeço aí as companheiras e companheiros que ajudaram a construir essas respostas e a gente quer debater a cidade de Osasco, uma cidade rica, grande e que pode ser muito melhor para a população viver. Perfeito. Simoni, os nossos telespectadores com certeza vão ficar atentos a essa entrevista. Como eu disse, a única candidata mulher e mesmo jovem, a gente percebe que você está muito bem preparado. Então, vamos falar de educação. Como é que você está vendo como era a educação de Osasco e toda essa questão da pandemia, essa retomada? Acho que é fundamental, pela tua experiência, você passar e o que você pretende fazer se tomar posse como prefeita de Osasco pela educação. Então, bom, eu sou mestre em educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Eu fiz minha pesquisa em cultura escolar, né? E também um pouco de estrutura escolar. Eu queria primeiro parabenizar as professoras e professores que fizeram o IDEB da cidade subir, né? Que a gente teve aí uma subida no IDEB da cidade. Mas a gente tem que pensar que também muitas vezes esses professores e professoras estão em condições péssimas de trabalho. Então, a primeira coisa que a gente acredita é que a gente tem que ter uma isonomia salarial entre as professoras e professores da rede municipal de Osasco. Porque hoje, uma professora de creche, por mais que ela tenha graduação, ela está na fase, no PDI 1, ela está ganhando abaixo do piso nacional de educação. E um professor especialista de primeiro a quinto ano de educação física ou artes está ganhando a fase do PEB 2, ou seja, por mais que os dois tenham graduação, os salários são muito diferentes. Então, essa é a primeira coisa que a gente se dispõe a corrigir, porque a gente acredita que tem que valorizar. A professora da creche é tão importante quanto o professor de educação física e de inglês e de artes de PEB 2, que a gente chama, que é de primeiro a quinto ano. A segunda coisa é, de fato, estabelecer uma valorização da carreira docente e não só dos profissionais da educação. Porque hoje a gente tem uma terceirização e um número alto de contratos para as cozinheiras, para as pessoas que cuidam da zeladoria da escola, para as pessoas que estão ali na secretaria. Então, a gente acredita que todo o quadro funcional da escola tem que ser valorizado, porque isso diminui a rotatividade. Diminuindo a rotatividade, a gente consegue oferecer um serviço de maior qualidade para a população. Então, a gente acredita que a gente tem que valorizar o docente, a docente e parar de contratar, porque o contrato ele traz muita rotatividade para a escola. E a rotatividade é ruim, por exemplo. O meu filho ele estudou numa creche em Osasco e ele chegou a ter 3 professoras no mesmo ano. Isso para uma criança de 3 anos, que era a idade dele, é terrível. Por quê? E por que você... Aí me pergunta, por que a rotatividade? Porque os salários são ruins e as condições de trabalho são ruins. Em primeiro lugar, isonomia salarial. Em segundo lugar, valorizar o profissional e acabar com as contratações, investir em concurso público, porque o concurso público, além da estabilidade no trabalho, traz estabilidade para o corpo funcional na escola. Eles não têm muita rotatividade. Por fim, a gente é totalmente contra a terceirização. O Planeta Educação hoje para a cidade de Osasco está custando a bagatela de R$66 milhões por ano e não atende todas as crianças. Essa proposta do contraturno, que é encabeçada pelo Planeta Educação, ele chega a atender 20% das crianças, 15%, a gente não tem os números exatos, porque o portal da transparência de Osasco é bem ruim, mas assim, 20% das crianças e custa uma bagatela de R$66 milhões. Então, a gente acredita que, primeiro, a terceirização da educação não melhora a qualidade e outra, não diminui o número de crianças por sala de aula.
Porque antes da gente propor um contraturno, eu acredito que a gente tem que ser pé no chão, a gente tem que ser honesto com o dinheiro público, com a população. Então, para a gente propor um contraturno, inevitavelmente vai aumentar o número de crianças por sala de aula. Por que vai aumentar? Porque a gente não aumentou o espaço físico. Perfeito. Então, a gente do PSOL acredita que a gente tem que diminuir o número de crianças por sala de aula, ver quantas unidades a mais precisam ser construídas, e essas unidades escolares podem ser construídas por frente de trabalhos, cooperativas, gerando renda, emprego para a população de Osasco. Inclusive, nós estamos numa cidade que é a segunda em arrecadação no estado e a sexta no Brasil. Então, Sim. falar que falta dinheiro... Não é. Mas aí a gente precisa, então, fazer um estudo, diminuir o número de crianças por sala de aula, porque, assim, hoje não dá para uma professora de primeiro ano, porque hoje o primeiro ano era o antigo prezinho, 6 anos, estar com 35 crianças em sala de aula. Perfeito. Isso não dá. Eu, como mestre em educação e educadora, eu não sou professora das séries iniciais, eu sou professora de ensino médio, mas o meu companheiro e a minha mãe, eles são professores de séries iniciais. Aliás, eu tenho orgulho de ser filha de uma professora da rede municipal há 20 anos. Minha mãe é professora da rede desde 2000. Então, eu tenho orgulho de ser filha de uma professora da rede. Os meus filhos estudaram na rede, as minhas irmãs estudaram na rede. Né? Então, ou seja, não dá, a condição de trabalho para o professor fica ruim e as condições de aprendizado ficam ruins. Então, hoje, para a gente ter uma qualidade de ensino adequada para as crianças, a gente tem que pensar na qualidade da estadia na escola. Perfeito. Porque 35 crianças numa sala quente, muitas vezes... outro dia eu soube numa escola, não vou aqui expor, porque não quero expor a professora, que caiu uma luminária na cabeça da professora. É verdade. E podia ter caído na cabeça de uma criança. É verdade. Então, a gente tem que olhar para a realidade de Osasco com o investimento que a cidade tem, que são 2,9 bilhões de orçamento, né, pela LDO do ano passado, que foi aprovada pela Câmara. Para esse ano, a estimativa era 2,9 bilhões de reais. Então, e de fato, dar condições para a escola, para os professores, para as famílias e para as crianças. Perfeito, candidata. A gente percebe que você tem informações e a sua formação na área de educação Sim. mostra, se você for prefeita, pelo menos na educação, a coisa vai acontecer na cidade. Agora, queria que você falasse para os nossos telespectadores na mobilidade urbana, no Sim. transporte, como é que você vê e o que você pensa em fazer como prefeita nessa área? Muito obrigada pela pergunta. Eu acho que a mobilidade urbana, né, ela não é só apenas o transporte. Então, eu vou começar pelo que é mais visível, Por favor. o trânsito. Porque todas as linhas de ônibus em Osasco têm que passar pelo centro, porque é lucrativo. Você tem uma linha maior, que pega mais pessoas. Então, às vezes, você sai do Jardim Dávila para ir para o Jardim Santo Antônio, você tem que passar pelo centro e fica 1h40 dentro do ônibus. No ônibus que enche, esvazia, enche, esvazia. Então, ou seja, todas as linhas de ônibus passando pelo centro de Osasco, o centro de Osasco fica carregado. Isso vai refletir na Maria Campos, na Autonomistas, no centro, na Irã de Sanazar, ali na Avenida Bussocava em frente à Cidade de Deus, e tudo para. Então, a primeira questão é a gente olhar para o problema da mobilidade urbana como um sistema integrado de pedestre, bicicleta, condições de trânsito, transporte público e plano diretor da cidade. Então, por exemplo, a gente tem uma proposta de diminuir os trajetos dos ônibus, fazer um bilhete único, diferentemente do que está, de 4 horas, com 4 integrações, para que, de fato, as pessoas vão preferir. Eu, pelo menos, que ando de ônibus, prefiro. Pego um ônibus até o centro e do centro eu pego um ônibus para outro lugar, que vai encurtar os trajetos e vai desafogar o centro, porque nem todas as linhas, porque a gente precisa de trajetos diretos entre os bairros, trajetos diretos entre Zona Norte e Zona Sul, porque hoje, para você sair da Zona Norte para a Zona Sul, ou atravessar a Autonomistas do Continental até o Quitaúna, você precisa pagar 6,30 no Intermunicipal. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é investir em alternativas de transporte. Então, a gente tem uma cidade que é ruim para andar a pé. Inclusive, as pessoas com deficiência física, que é uma questão de mobilidade urbânica, as pessoas com restrição de mobilidade, elas não conseguem usar as calçadas, elas não conseguem usar as ruas, né? Ou seja, a gente limita as pessoas de viverem a cidade. Pessoas que às vezes moram perto do centro, que poderiam a 15 minutos a pé, passa na padaria, não sei o que lá, vai no banco no centro e volta para sua casa. Preferem pegar 5 minutos de ônibus porque as calçadas são horríveis. Eu, por exemplo, tenho 2 filhos e não dirijo, e eu sempre andei muito de carrinho com eles. Perfeito. É muito ruim, sem contar as vezes que eu quase fui atropelada porque eu tive que andar na rua porque não tinha como andar na calçada. Então, agora, uma questão muito importante, que já que você é da educação, a grande discussão
do passe livre para estudante. Como é que Sim. você vê isso? Que essa é uma questão que todo mundo discute, né? Sim. Fala um pouquinho, acho que é importante isso. Sim, então, aí a gente tem que pensar, vou falar do passe livre quando eu for falar da diminuição de tarifas. Rapidinho falar da questão do plano diretor. Então, nosso plano diretor tem que organizar, padronizar as calçadas, cuidar do passeio público, cuidar e ter ciclovias, porque a bicicleta hoje é um meio de transporte viável, ecológico, que diminui o trânsito. Perfeito. E, inclusive, dá para andar com seus filhos, põe a cadeirinha, leva para a escola e tal. Então, a gente acredita que a gente tem que olhar de forma integrada para isso. E, por fim, o principal proposta do pessoal para a área de mobilidade urbana, e aí sim, a questão do transporte específico, a gente tem um transporte mais caro da zona metropolitana de São Paulo. O quilômetro rodado mais caro. A gente tem uma cidade que aí tem 12 quilômetros quadrados, né, se eu não me engano. E quando a gente olha para a cidade, ela é pequena, mas o transporte é muito caro. R$ 4,50 é muito caro, não dá para pagar. Como que a gente pode fazer isso? Rever os contratos de transportes, ver se as empresas de concessão pública estão, de fato, prestando serviço como deve ser. E, por fim, a gente acredita que se a gente rever os transportes, cobrar, de fato, que as empresas cumpram com aquilo que está escrito, que a gente sabe, a gente tem a impressão, porque não tem transparência, que muitas cláusulas não são cumpridas, a gente vai ter dinheiro nesse balanço da conta. A gente vai ter dinheiro para quê? A gente vai ter dinheiro para diminuir a tarifa progressivamente. Então, eu não posso falar que eu vou entrar no dia 2 de janeiro, a tarifa vai ser R$2, porque eu não posso ser irresponsável. Perfeito. Mas posso garantir que vai ter diminuição progressiva da tarifa. Segundo, passe livre não só para estudante, porque passe livre para estudante é investir no futuro. Essa menina pode pegar um ônibus para fazer um curso no centro, para ir no teatro, para ir no cinema, para se divertir. Então, ou seja, é investir no futuro. Passe livre para desempregado, porque hoje como que você procura emprego pagando R$ 4,50 e em Osasco ainda, que não tem uma integração, você às vezes tem que pegar 2, 3 ônibus por dia e vai pagar R$20 de condução para procurar emprego. E passe livre para pessoas acima de 60 anos. Porque em Osasco, só pessoas acima de 65 anos podem usar o passe livre. Isso. E por que a gente acredita que pessoas acima de 60 anos precisam? Porque o salário mínimo está muito baixo, o transporte está muito caro e às vezes as pessoas idosas sustentam suas casas. Como que elas vão pagar transporte? Então essas são... A gente tem mais propostas, mas acho que essas são as principais. Perfeito, candidata. É muito bom, como você que está nos assistindo. Estamos aqui com a Simone dos Anjos, né? Candidata a prefeita pelo PSOL. É o número 50, o número do PSOL. É um prazer estar recebendo você aqui. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos em seguida para mais perguntas para a candidata.